Bom Dia dia a a todos todos e e todas. todas. Oi, gente, um lindo domingo por aqui, ensolarado, não sei como tá aí na sua cidade. Mas hoje é mais um encontro nosso e nós vamos refletir sobre o corpo de Cristo. Nós vamos lançar luz nessas trevas todas que estão por aí, né? Então funciona assim, você pode mandar a sua pergunta, a sua participação, eu vou ler na medida do possível, tentar introduzir bem dentro do assunto. E eu vou E respondendo. isso, ok? Uma boa reflexão para todos. A gente se vê no final. Beijo. Legal. Gente, vamos lá então. Só para retomar, esse curso trata de metáforas que o Novo Testamento usa, ou melhor, os apóstolos, os autores usam para nos apresentar a igreja. Qual o objetivo desse curso? O objetivo desse curso é que, através dessas figuras tomadas da vida real, da vida simples, que nós temos acesso imediato, elas nos ajudem a transpor o novo, o inédito, e nos deem acesso àquilo que é, então, a natureza interna, o modo de ser da igreja. Então, como eu sempre tenho dito, realidades tomadas da vida comum, como, por exemplo, o rebanho, o corpo, depois a construção, que nós ainda vamos falar, ou o campo semeado, a lavoura, né? Essas figuras tomadas da vida prática, da vida cotidiana, pelo menos lá de quem ouviu, né? Elas nos deem acesso, através de traços de comparação, a uma realidade nova. Então, o que é a igreja? Essa comunidade de Jesus, né? Em que ela se parece com um pastor cuidando das ovelhas? Em que sentido ela parece com um corpo físico, um corpo humano? Né? Bom, nesse sentido eu já falei nas aulas anteriores sobre 1 Coríntios 12, que é o texto mais amplo em que essa figura é usada, essa metáfora. No encontro passado eu falei sobre Romanos 12, que praticamente pressupõe 1 Coríntios 12. É como se Paulo, falando em Romanos 12, tivesse colocado como pré-requisito que você tivesse lido 1 Coríntios 12. Né? Porque em 1 Coríntios 12 ele desenvolve mais a figura do corpo e aplica, digamos, resumidamente. Em Romanos 12 ele fala resumidamente do corpo de Cristo e amplia muito mais a noção de funcionamento interno. A ênfase em Coríntios 12 e Romanos 12, eu poderia resumir assim, é uma ênfase na unidade versus diversidade. Ou em vez de versus, unidade com diversidade. Né? Então é um uno que não é tudo igual, não é monótono, né? Mas é um uno que compõe, que abrange, abarca uma riquíssima diversidade. Mas a diversidade não ataca, não trabalha contra a unidade. Nem a unidade freia ou constrange a diversidade. Pelo contrário, é a diversidade edifica a unidade. E a unidade consolida a diversidade. Esse é o novo ao que Paulo quer nos dar acesso. Então ele está apresentando uma comunidade nova, uma comunidade que é una e diversa. Então ele toma o corpo humano para mostrar como o corpo humano é uno, um só corpo, porém compostos de N funções orgânicas. E olha que ele falou apenas sobre membros e alguns órgãos. Né? O nosso conhecimento hoje da genética, da biologia, da química, nos permite compreender muito mais profundamente essa figura que o apóstolo Paulo propôs. Hoje eu estou propondo, então, que a gente vai estudar a mesma figura, é a última
nessa série sobre o corpo de Cristo, depois eu vou para outra figura. Que eu quero ainda buscar, essa é a figura mais, digamos, rica do Novo Testamento, por isso eu reservei 3 aulas para abordar essa figura, e por isso ela acabou dando o nome do curso, embora o curso não vá tratar apenas de corpo de Cristo. Já tratamos de rebanho, vamos tratar de lavoura, de edifício, de família e por aí. Bom, em Efésios 4, vocês vão perceber que Paulo fala do corpo de Cristo assim, acidentalmente. Mas eu quero propor esta breve menção ao corpo de Cristo como sendo a figura que está por trás de toda a sua argumentação, pelo menos em Efésios 4. Não vamos andar pela epístola inteira, porque não seria possível, né? O texto está em Efésios 4, versículo 15, quando ele fala assim, mas, então é uma adversativa em relação ao que veio antes, né? Daqui a pouco nós falamos sobre isso, mas eu quero ir direto aonde ele menciona a figura do corpo, e a partir daí, então, nós vamos estudar o restante do contexto, tá? Mas, seguindo a verdade em amor, lembra que em 1 Coríntios 13 ele fala do amor, né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento ou crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Que texto complexo! Isso aqui parece uma concentração teológica, né? Como se fosse uma síntese atômica, né? da natureza da igreja. Vou ler de novo. Seguindo a verdade em amor, olha como se cresce, né? Seguindo a verdade em amor. Cresçamos, nós cresçamos em tudo, totalmente, todos os sentidos, naquele que é o cabeça. Crescer em Cristo. Então, aqui ele introduz a figura, né? Ele está falando da igreja, que isso aqui diz respeito à igreja, né? Cresçamos em tudo, vivendo em amor, vivendo em verdade, cresçamos em tudo. A partir de Cristo, ele introduz a figura. Então, ele diz assim, naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, olha a riqueza de detalhes, todo o corpo bem ajustado, ou seja, as juntas todas funcionando, os ligamentos todos saudáveis, né? Não emperrados por nenhuma artrose, né? Nenhum membro ressecado, aleijado, amputado, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda parte. Olha como que o corpo cresce. Corpo igual igreja, né? Pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Justa cooperação, operação em conjunto de cada parte. Efetua o seu próprio crescimento. O corpo ligado à cabeça, formando um todo, formando uma unidade, com todos cooperando juntamente, produz o seu próprio crescimento em amor. Aqui a figura do corpo está entranhada na exposição sobre a igreja, de modo que nós temos que fazer aqui uma cirurgia para extrair, né, o que se refere ao corpo e o que se refere à igreja. O que se refere ao corpo é isso aqui: corpo e cabeça. Não existe cabeça sem o corpo, não existe o corpo
sem a cabeça. Quando nós falamos corpo aqui, nós estamos falando de uma unidade. Cabeça e tronco. Cabeça, tronco, membros. Cabeça e corpo. Ele fala, esse corpo está bem ajustado e consolidado, ou seja, é um todo harmonioso, né? Tudo está vivo neste corpo, né? Todos os membros estão funcionando, não tem nada quebrado, as juntas, os ligamentos, né? Uma colega de trabalho, irmã em Cristo, fez recentemente uma cirurgia aqui no ombro, né? E quando você tem um problema assim, você normalmente vai pesquisar, você vai entender tudo sobre aquela parte, porque aquela parte está ferida e você vai ter que cuidar dela. E ela estava compartilhando conosco num grupo de oração que nós temos e dizendo como é incrível a conexão entre o braço e o corpo. Não, para você ter esses movimentos aqui, o corpo o braço é praticamente solto do corpo, preso apenas por frágeis ligamentos. Por isso que se desloca o ombro, né, com tanta facilidade. Mas Paulo aqui está dizendo de um corpo bem ajustado, as pernas no corpo, os braços, o cotovelo, as mãos, os artélios, quer dizer, todas as juntas do corpo, tudo aquilo que une as partes do corpo, as membranas, os músculos, né? Tudo aquilo que liga o corpo num todo. Bem consolidado, firme, né? Pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Essa é a parte que diz respeito ao corpo. Eu lembro quando nosso filho era pequeno e estava crescendo, né? Crianças crescem como pé de feijão, como diziam nossos avós do sítio, né? E eu falava para ele, mas como você cresce? Ele, não sei, dormindo. Eu falei, mas eu também durmo e não cresço. Como você cresce? Né? Ora, o crescimento do corpo é um dom da vida. Só um corpo vivo cresce. Não é a cabeça que cresce. Não é uma parte que faz a outra crescer. Não, o crescimento do corpo, o fator do crescimento, o fenômeno do crescimento que transforma um bebê em adulto, né, é uma dádiva da vida. A vida em ação produz o crescimento, né? É este aspecto do corpo que Paulo está chamando a atenção aqui. A questão aqui não é, como em Coríntios e Romanos, a diversidade versus unidade. A ênfase aqui é que o corpo junto cresce, que é necessária a participação de todos, cada um desses que recebeu a sua função, cada um desses que foi habilitado a participar, a funcionar, a agir no corpo de Cristo, é responsável pelo crescimento, pela edificação em tudo. E, ao mesmo tempo, não é uma ação que ele produz de si mesmo, mas em Cristo, participando de Cristo. Um outro detalhe muito importante que nós temos que enfatizar nesse texto, que difere de Coríntios e também de Romanos, mas especialmente de Coríntios, porque em Coríntios ele fala da cabeça como representando uma parte da igreja. Então lá em Coríntios ele pode falar assim, a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vós. Então fica claro que na analogia de 1 Coríntios 12, a cabeça ali não é figura de Cristo. A cabeça ali é figura de partes da igreja ou de pessoas da igreja, porque cada membro ali representa pessoas da igreja, né? Aqui em Efésios, e também você pode analisar isso em Colossenses capítulo 2, que eu não terei tempo de entrar, vou apenas indicar, né? Final do capítulo 2 de Colossenses, a figura é mais ou menos a mesma. Cristo aqui é chamado de o cabeça.
É claro que Cristo vai ser chamado de cabeça em outros lugares, né? Pressupondo um sentido figurado. Mas aqui, Cristo é, para a sua igreja, o cabeça. E cabeça aqui não necessariamente quer dizer a sede, o comando, né? Mas quer enfatizar unidade. Então aqui tem um ponto importante para destacar. Em Coríntios e em Romanos, Cristo é, nós poderíamos dizer, a vida do corpo, o espírito do corpo, porque lá Paulo fala um só espírito. Aqui também ele vai falar, né? Capítulo 4, versículo 4, há um só corpo e um espírito, né? O corpo não é apenas o tronco, né? O corpo é o ser humano todo, o meu corpo inteiro. Um corpo sem cabeça não é um corpo completo, né? E ele está dizendo que assim como o corpo é um todo, aqui ele está procurando enfatizar que Cristo está unido à sua igreja. Que Cristo, pela encarnação, está unido à sua igreja. Esta é uma figura. Nós não devemos pensar a partir desta figura que Cristo é uma cabeça humana. Uma cabeça, digamos que está, sei lá, em algum lugar. Então Cristo é uma cabeça. Imagina uma cabeça decepada, decapitada, está em algum lugar. E nós somos o corpo sem cabeça, que estamos aqui na terra, né? Ou, segundo os católicos, no purgatório, no céu, etc, etc. Essa igreja mística universal. E que, de uma forma mística, de uma forma espiritual invisível, nós somos um prolongamento de Cristo, né? Como se Cristo sem nós não estivesse completo, assim como nós sem Ele não somos igreja. Nesse sentido, a igreja é, em algumas teologias, em algumas eclesiologias, a igreja é representante de Cristo na terra. A igreja é Cristo. Cristo só está onde a igreja está, porque a igreja é corpo dele, né? Ora, ocorre aí uma falta, né? Um erro que nós poderíamos chamar de abuso. A palavra abuso significa transpor o uso, ultrapassar o uso. Significa dizer que essa figura de linguagem tem um uso, ela tem uma aplicação. E que se eu exagerar, extrapolar esta aplicação, eu acabo chegando a conclusões falaciosas, equivocadas. Então, a interpretação dessa figura da igreja como corpo de Cristo, da qual Cristo é o cabeça, num sentido místico, espiritual, invisível, se abusado, né, nos conduz a conclusões equivocadas e com implicações muito sérias. Por isso eu estou chamando a atenção para o fato que esse texto tem um diferencial em relação a 1 Coríntios 12, especialmente, né? Porque aqui Cristo é apresentado como unido à sua igreja. Mas esta união tem que ser, antes de ser mistificada, ela tem que ser concebida na prática. Então eu estou propondo que ao entrarmos nesse texto, nós percebamos isso. Que a ênfase aqui não é tanto unidade versus diversidade. A igreja como uma unidade que comporta riquíssima e profunda diversidade, né? A ênfase aqui é a nossa união com Cristo. Mas esta união não pode ser entendida inicialmente, eu não estou negando a dimensão metafísica, mística, invisível, transcendente da igreja com Cristo. Não estou negando. Estou apenas nos fazendo perceber que o ponto de entrada nesse texto não deve ser a mística, deve ser o concreto, a experiência concreta de ser comunidade. E eu quero demonstrar isso
pelo contexto. Então, como eu falei das outras vezes, não podemos pensar daqui a expressão corpo de Cristo, cabeça do corpo, etc. Assim como não podemos pensar também outros textos que você vai perceber que são mais populares do que o restante, pelo contrário, nós devemos comer esse texto como um todo. Bom, para fazer uma pequena recapitulação, esse texto contém sinteticamente uma menção ao corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo aqui é uma figura, aliás, corpo de Cristo é eu que estou dizendo, né? Que fala de quem todo o corpo, né? Cabeça e corpo, né? Pessoas e o homem Jesus, ok? E diferentemente de 1 Coríntios 12, aqui Cristo foi figurado como cabeça. Esse é o ponto. Depois eu disse que nós temos que interpretar esse texto corretamente, interpretando as suas figuras. Então, Cristo não é uma cabeça, Cristo é Cristo. E nós, comunidade de Jesus Cristo, não somos um corpo. Somos uma comunidade de pessoas. Pronto. Feita esta tradução, entre aspas, feita esta interpretação, então agora nós podemos trabalhar o texto. Nós temos Cristo e sua comunidade. Temos o pastor e seu rebanho, para usar outra figura, né? E temos, assim como a cabeça, minha cabeça, está ligada ao meu corpo, formando um todo, assim Cristo está presente na sua igreja. Cristo está presente na sua comunidade. Agora, existem, digamos, implicações, conclusões, deduções, né, desta figura de linguagem que são, digamos, exageradas ou abuso de figura de linguagem. Quando quer dizer que Cristo sem sua igreja não é Cristo, né? É claro que a igreja sem Cristo não é igreja, mas aí é outra questão, né? Ou quando quer conferir à igreja uma autoridade igual à de Cristo, como se nós fôssemos o substituto de Cristo aqui, né? A partir deste erro de interpretação, você coloca a igreja como sendo o clero. Onde está o clero, aí está a igreja, e está feita a confusão, né? Está feita a confusão. Ou seja, a igreja, quando a igreja católica diz a igreja quer, a igreja ensina, é assim que a igreja ordena, esses são os mandamentos da igreja e tal, ela está conferindo a esse ente que existe por si, como se falasse por Cristo com a autoridade de Cristo. E isso leva a conclusões completamente absurdas, né? Mas não diga aí você, isso é problema lá dos católicos. Não, senhor. Em Efésios 4:11, está dito também que ele deu uns para pastores e mestres, para a edificação dos santos. E aí a encrenca está feita de novo, né? Porque os pastores e mestres, eles não vão dizer que são o cabeça da igreja, mas eles são representantes designados por Cristo para fazer o que Cristo quer que seja feito na igreja. Está feita de novo a confusão. Então, de uma forma ou de outra, se chega ao mesmo erro de interpretação. Para corrigir esse erro, então, é necessário levar em conta estas questões que eu coloquei no início. Primeiro, se trata de uma figura de linguagem. A ênfase aqui é unidade. Cristo mesmo está presente na sua igreja. Assim como a vida, minha vida, está presente em todo o meu corpo. A minha vida está presente em cada milímetro quadrado do meu corpo. Se eu cortar o calo do dedinho do pé, vai sair sangue, porque lá tem vida e vai latejar a mesma pulsão, a mesma pressão que eu meço aqui, ou no pulso, ou no peito. Toda esta vida, toda esta vitalidade que faz o corpo crescer, como eu estava dizendo
no início. Então, nós temos que levar em conta a figura, a tradução desta figura cuja ênfase está colocada na unidade, e a unidade aqui é uma unidade concreta. Eu não estou negando o aspecto metafísico, místico, espiritual, invisível, não precisa ficar preocupado. Mas estou dizendo que colocar isso de início, colocar logo de cara esta realidade mística, não nos dá acesso à riqueza que esta figura contém. Para corrigir isto, então vamos começar do concreto. Pessoas, por isso que eu nem estou falando igreja, pessoas em comum, em comunidade, pessoas em comunidade que reconhece a autoridade de Jesus Cristo e dele só, porque só ele é cabeça da igreja, sem vicários nem vigaristas. Brincadeira. A palavra vigário, que é mais usada na Igreja Católica, né, significa substituto. E daí vem o sentido vigarista. O que é um vigarista? O vigarista é alguém que se passa por. Então eu estou dizendo aqui de um modo jocoso, né? De um modo, como é que fala? Esqueci a palavra. De um modo engraçado, né? Estou dizendo que a Cristo, ele próprio está presente na sua igreja, não por meio de substitutos. Então eu disse, nem vigário, nem vigarista, né? Porque ele próprio está unido à sua igreja, assim como a minha cabeça está unida ao meu corpo. Esta é uma realidade prática. Significa dizer que as palavras de Jesus Cristo, o ensino de Jesus Cristo, o caminho de Jesus Cristo é o nosso caminho. Que o evangelho de Jesus Cristo é o nosso evangelho. Que nós andamos segundo Jesus Cristo. Que nós seguimos o modelo de Jesus Cristo. Então essa nossa unidade, ela tem que ser material. Ela tem que ser concreta. Ela tem que ser exibida. Imagina se eu chegasse aqui sem cabeça, né? E dissesse para vocês, aliás, não poderia dizer que estaria sem cabeça, mas vamos brincar. Se é bom, né? que fosse no pescoço. Vamos dizer que eu dissesse, a minha cabeça é invisível, né? A mula sem cabeça, mas a cabeça é invisível, ela está aí, vocês que não estão vendo, mas eu estou unido a ela. Não! Esta união de Cristo com a igreja tem que ser, em primeiro lugar, fática. Percebam vocês que ao colocar esta questão no concreto, eu me livro de algumas desculpas, de alguns álibis, né? E me vejo na obrigação de materializar minha unidade com Cristo, minha identificação com Cristo, como Paulo falava. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sigam o meu modelo como eu sigo de Cristo. Ora, quando eu digo que eu estou unido a Cristo misticamente, que eu estou unido a Cristo espiritualmente, que eu estou unido a Cristo, que a minha igreja está unida a Cristo de modo invisível, é a mesma coisa. Cá para nós, vamos escrachar um pouco, vamos bater nessa figura, né? Vamos usar o método do espancamento, para vocês verem como ela não se mantém em pé. É a mesma coisa que eu dissesse, vamos, como as crianças dizem, vamos fazer de conta que Cristo está aqui, né? Vamos fazer de conta que nós estamos unidos a Cristo. Vamos fazer de conta, vamos fingir que Cristo é o nosso cabeça. Porque se alguém chegar no meio de nós e falar assim, mas onde está Cristo aqui? Você vai dizer, não, meu amigo, você não entende, porque você não é um dos nossos, você não entende as coisas espirituais,
nós cremos pela fé que Jesus e tal. Está escrito aqui, ó, na Bíblia que Jesus Cristo é o cabeça da igreja e essa igreja aqui foi fundada por Jesus Cristo. Ou nós protestantes, né, que não podemos talvez estabelecer essa linha histórica contínua, dizendo não, mas ela está ligada à doutrina dos apóstolos e tal. Mas se isso não for concretizado, materializado, é como as crianças que dizem, vamos fazer de conta que eu sou o policial e você é o bandido? Então faz de conta que aqui é a delegacia. Faz de conta que esse aqui é a minha arma. Aí eu faço tá, daí você morre. Poxa, então nós estamos brincando, né? Por isso eu estou dizendo o seguinte, eu não estou negando que a nossa união com Cristo, união sua e minha, porque a igreja não existe à parte de nós, nós somos os múltiplos e os diversos que compõem o um da igreja, né? Esta nossa unidade tem que ser, primeiro de tudo, antes de tudo, prática, fática, material, concreta e visível. Ela tem que se dar por meio prático, não tem como dizer outras palavras, né? Prático, visível, fático, que se possa ver de modo concreto. Se eu insisto nessa coisa mística, espiritual e etc., eu posso facilmente, do modo como vivo, dizer, pela fé eu estou em Cristo, pela fé Ele está em mim, eu estou nele, e quando nós nos reunimos, nós dizemos, aqui está o corpo de Cristo, nos reunimos em nome do Senhor, tudo faz de conta, né? Como seria então o modo prático, o modo concreto disto? Então vamos afastar, eu disse aqui, acho que eu cortei a minha, às vezes eu corto a ideia, né? Eu não estou negando que a nossa união com Cristo transcende o fático, o visível e o concreto. A figura está sendo traduzida justamente para nos dar acesso a uma realidade que transcende. O que eu estou propondo é que nós partamos do concreto. E somente a partir do concreto, do material, do visível, do real, é que nós poderemos, então, desfrutar das dimensões outras, transcendentais, místicas, espirituais, de que esta unidade que temos com Cristo é profunda, transcendental, né? É metafísica, ok? Como seria então o concreto? Aí que nós vamos então agora dar uma olhada no texto todo. Bom, nós deveríamos olhar o texto inteiro de Efésios. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Alguma dúvida para esclarecer? Não, eu estou tentando colocar o que você tem falado para ficar registrado aqui as frases. Certo. Ajudar a fortalecer a ideia. Ok, então vamos avançar um pouco mais. Com esses critérios, né, esses postulados de traduzir a figura, o corpo ali como figura. Cristo não é uma cabeça, nem nós somos um corpo. Cristo é Cristo, né, para nós o Filho de Deus, que se fez homem, que morreu, que ressuscitou e que foi para o céu e que inspirou por meio do seu Espírito as comunidades de Jesus Cristo. E essas comunidades todas são chamadas a ser uma unidade com Cristo. Essa unidade é dada, porém não se realiza automaticamente. Ela tem que ser construída, e é disso que trata o texto. Quando ele fala, cresçamos em tudo, e nós mesmos edificamos, nós fazemos nosso crescimento, ele não está falando de crescimento numérico, ele não está falando de uma igreja que conquista
né? Aliás, a palavra conquista nunca é usada em relação à igreja, né? Quando a igreja dá golpes de Estado e toma poder e etc., não é a igreja de Jesus Cristo, né? A igreja de Jesus Cristo constrói esse laço com Cristo, né? Por isso não pode substituí-lo. Substituir dá nessas cacas que você vê por aí ao longo da história, né? Então vamos lá, vamos começar então do concreto. A carta aos Efésios, pode ser entendida como dividida em duas partes. A primeira parte mais teológica, mais doutrinária, e a segunda parte como sendo prática, né? Esse capítulo 4, então, ele é prático. Ele está falando daquilo que eu postulei aqui agora há pouco, do concreto, da vida concreta da igreja. Se você prosseguir ali no capítulo 4, capítulo 5, etc., Paulo vai falar até da vida doméstica, até da criação de filhos, até das relações de trabalho, né? Então, essa é a parte prática da igreja. Então, vamos lá. O versículo que eu li, 15 e 16, está dentro de um contexto. Ele começa assim, mas seguindo a verdade. Esse mas é uma conjunção adversativa. Então vamos ver do que trata o texto. Vamos lá. No capítulo 4, versículo 1 a 6, Paulo vai falar do andar dos cristãos, da comunidade de Jesus. Ele fala, rogo-vos, pois. Esse pois é conclusivo ou explicativo e ele então remete ao contexto anterior, que eu não posso tratar aqui agora, mas que você pode ler depois. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo estava preso, que andem de modo digno da vocação a que foram chamados. Vocação e chamado é redundância, né? Todos nós fomos chamados, aí está o chamador, eclésia, significa chamados, Cristo é o convocador, a igreja são os convocados, convocacionados, né? E agora Paulo está dizendo, à luz de tudo isso que Cristo é e fez, andem vocês, olha, andar, meus irmãos, é uma coisa prática, tem a ver com a conduta, né? Andem à altura daquilo que Cristo propôs para vocês. Olha como se dá a nossa unidade com Cristo, no nosso andar. Se alguém achar que esse andar é ilustrativo, figurado, não sei o quê, Paulo derruba completamente essa tese, falando do versículos 2 e 3. Com toda a humildade, humildade é concreta, né? Não tem como disfarçar. Mansidão, característica de Jesus Cristo, a não violência. Com longanimidade, características de Jesus Cristo, fruto do Espírito, resultado da presença e da ação do Espírito na vida individual e comunitária da igreja. Dando suporte, suportar aqui que fala não é assim, não suporto essa pessoa, mas trinco os dentes, né? E vou suportar esta pessoa. Não, suporte aqui é ficar embaixo. Sabe quando você fala, coloque um suporte aqui, coloque algo embaixo para sustentar o que está em cima? É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Seja apoio, seja suporte para os outros, né? E ajude e aceite a ajuda dos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. É Cristo que deu seu Espírito. E o Espírito está presente em 1 Coríntios 12, 13 e 14. E é o Espírito de Cristo, e aqui é uma linguagem para os cristãos, né? Quem não é cristão tem um pouco mais de dificuldade de entender. Mas o Pentecostes, que é o derramar do ser de Cristo, do Espírito de Cristo, é que garante a unidade. Ora, se garante a unidade, então por que preciso me esforçar? Porque está falando da concretude, da materialidade de uma unidade
que nos foi dada. Porque se não tivesse sido dada, nós poderíamos nos unir, sim, mas em torno de outros objetivos. Nunca em torno de Cristo. A unidade com Cristo não é obra nossa. Ela nos foi dada pela graça. Nós nos esforçamos por preservá-la. Preservar não é criar. A unidade do Espírito que nos une numa mesma fé, que nos une a Cristo ao ponto de nos tornar comparáveis a um corpo humano vivo, né? É a presença de Cristo. Ele falando, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu e meu Pai viremos para ele, faremos nele morada. Eu estarei convosco, né, até o final. Eu estarei com vocês, eu darei palavras, eu agirei por meio de vocês. Então, esta presença real de Jesus Cristo, mas que não é mística, ela se materializa. Se não se materializasse, eu não precisaria me esforçar para preservá-la. Então, ela nos é dada, ok, ela nos é dada, mas nós todos somos chamados a andar de forma humilde, mansa, apoiadora, para que, no que depender de mim e de você, esta unidade seja preservada. Por quê? Nos versículos 4 a 6, Paulo vai falar trocentas vezes a palavra um só. Percebam, há um só corpo, um espírito, como também vocês e nós todos fomos chamados numa só esperança da vocação. Olha aí de novo, chamado e vocação, chamados para sermos um como um corpo é. Este corpo, traduzido aqui, significa pessoas unidas a Cristo. Unidas como? Por seu Espírito. Seguindo o seu Espírito. Seguindo o clamor do Espírito. O chamado do Espírito formam um. Caminham para a unidade. Mas essa unidade é construída diligentemente por cada um de nós. Ela não é automática. Por isso que você entra numa reunião, numa igreja qualquer, e pode declarar o quanto quiser a unidade. Mas você não é um com aquele agrupamento, com aquele ajuntamento de pessoas. Os relacionamentos não colam, não aderem. Você sai de lá, nunca mais é visto, nunca mais é cumprimentado, né? Por quê? Porque não há unidade, né? Há ajuntamento, não há unidade. A unidade tem que ser construída por todos. Lembra do versículo 15? Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Se nós pudéssemos transformar esta expressão aqui da unidade numa figura, nós diríamos é a vida. É a vida que está no corpo todo. É a mesma vida que está na cabeça e a vida que está no corpo. A mesma vitalidade, o mesmo funcionamento orgânico da cabeça é o mesmo que está no corpo, né? Esses tempos atrás fez bastante sucesso na mídia especializada uma descoberta dos cientistas de que nosso intestino também produz, como é que chama aquela serotonina, eu acho, aquela, como é que chama a coisa do prazer lá? Serotonina? Acho que é serotonina, né? Que antigamente se pensava ocorrer apenas no cérebro. Eu pensei, olha aí uma prova de que nosso corpo forma um todo, né? Por que tem que produzir tal substância em outra parte do corpo? Outros dizem que nós temos 2 ou 3, ou sei lá,
mini corações no corpo, que a nossa batata da perna funciona como um motor auxiliar do coração, né? Que também ajuda a pulsar o sangue, que não é o coração sozinho que pulsa o sangue. Então, se nós pudéssemos aplicar a figura que nós diríamos, a presença de Cristo é que nos une. E ao nos unir, faz com que o próprio poder de Deus, a dinâmica de Deus, o modo de ser de Deus, atue por meio de nós. Logo, nossa comunidade é formada por pessoas chamadas por Cristo. E uma vez chamadas por Cristo, todas são dinamizadas, habilitadas para formar, para edificar, para preservar a unidade daquilo que já nos foi dado e que nós temos que materializar, concretizar, lutar para que cada comunidade construa sua unidade interna e cada comunidade entenda que ela é parte de um todo maior e que ela vai colocar todo o seu empenho para atender este chamado, esta vocação, e no que depender de si e dela, de si mesmo individualmente, como vai dizer lá no versículo 15 e 16 do corpo de Cristo. E desta comunidade, ela vai ajudar a construir o pelo qual o Espírito Santo clama. Vamos entrar então no versículo 7 a 10, quando Paulo faz aqui uma argumentação, digamos, um tanto polêmica, mas que eu vou dar a ela uma interpretação simples, que é o suficiente para o nosso contexto aqui. Ele diz assim: a graça foi dada a cada um segundo a proporção que Cristo quis, segundo o desejo dele mesmo. A graça foi concedida a todos. Porém, no que tange à sua atuação, cada um recebeu de modo próprio. Então, a graça é comum, unidade. Mas, ao mesmo tempo, é diversidade. Porque Paulo vai dizer em outros lugares, e aqui também em Efésios, segundo a graça que me foi dada. Segundo a graça que me foi dada, eu faço isso, peço aquilo, recomendo isso, rogo isso, pela graça que me foi dada. É uma pergunta que cada um de nós devemos fazer. Você e eu, né, nós, mas eu quero enfatizar o individual, né? Eu e você recebeu graça. Claro, recebeu a graça de crer em Cristo Jesus e de confiar a Cristo Jesus a sua vida. Isso se chama ser cristão, né? Mas a graça particular, essa segundo a vontade de Cristo que você tem e talvez o irmão ou a irmã do seu lado não tem, né? Que você foi habilitado não porque alguém te nomeou ou etc., mas porque você próprio, de Cristo, a partir de sua fé em Cristo, está claramente habilitado para uma graça particular. Lembra que a palavra graça é charis no grego. E a palavra dom em grego é carisma. Escreve charisma, pronuncia-se carisma. E aí não precisa dizer que essa é a palavra de onde nós tiramos a palavra carisma, carismático. Quando nós dizemos assim no português comum, nossa, fulano é carismático, ou então ela é tão carismática, né? A pessoa tem um carisma, né? Esse papa tem um carisma, aquela mulher tem carisma, esse cantor tem carisma. O que nós queremos dizer? É uma coisa quase difícil de definir,
nós diríamos tem um charme, né? A palavra charme vem daí, né? Depois vocês procurem isso. A palavra charme vem de carne, né? Ela tem uma derivação, não vou explicar agora porque não, eu teria que estudar especificamente, mas eu já verifiquei e ela tem uma evolução a partir da palavra caris. Então percebam que essas palavras são difíceis de definir, mas elas expressam aqui no contexto uma habilitação, um dom, uma capacidade especial, próprio, ou talento, nós poderíamos dizer, um talento, né, para tal coisa. Pode ser uma habilidade nata, pode ser algo que a pessoa desenvolveu ao longo da vida, né? Por exemplo, ela nunca pensou que teria capacidade para tal coisa, mas desenvolveu e gostou e se deu bem com aquilo. Ou pode ser mais do que isso ainda, aquilo que a Bíblia chama de dom do Espírito. Ou seja, a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão real com Cristo, gera habilitações, gera capacitações específicas para funções específicas. No versículo 8 a 10, ele fala o seguinte: Cristo, quando subiu, levou cativo o cativeiro. Eu fiquei pensando, caramba, o que é levar cativo o cativeiro? Prender à prisão, né? Aprisionar, cativar, no sentido de prender aquilo que nos prendia. Então eu fiz essa pergunta para Efésios e recebi a seguinte resposta. Depois você analisa aí melhor. Que ele está dizendo o seguinte: ora, antes de Cristo, nós andávamos dispersos. Nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira. Nós éramos pessoas da violência. Nós éramos inaptos para o serviço do reino. Portanto, nós éramos escravos da violência, da ira. Nós éramos escravos dos nossos projetos humanos e fracassados, das nossas utopias falidas. E Paulo está dizendo aqui que a partir do homem Jesus, olha a concretude aqui, o homem que desceu, versículo 9. O que quer dizer subiu, senão que também desceu? Ora, o Cristo que desceu. E ao subir, levou com ele, ou em termos muito concretos, destruiu aquilo que nos prendia à nossa falência. E nos deu dons. Aqui falei Deus e deu dons às pessoas. Deu capacidades a ela. Então, aqueles que eram estrangeiros, esse é o contexto do capítulo 2 de Efésios, aqueles que eram estranhos ao reino de Deus, aqueles que jamais teriam habilitação para edificar, anunciar esse novo projeto civilizatório que a Bíblia chama de reino de Deus, reinar de Deus. Essa nova comunidade, que o capítulo 2 vai dizer, ele derrubou a parede da separação, ele destruiu a inimizade, e de ambos fez um, dizendo que não há mais separação entre judeus e não judeus, porque esta era a realidade das primeiras igrejas, uma divisão profunda entre judeus e não judeus. E Paulo dizendo, não, nesta nova comunidade não há mais separação. Ele deu essas capacidades aos homens, ele deu graça, ele deu carismas. Vocês nunca seriam aptos para isso, mas agora são aptos para isso. E é interessante se você observar o versículo 8, lá no Salmo 68, de onde Paulo está citando, ele fala que deu os homens como dons. E eu queria que você pensasse um pouco nisso. Antes de eu e você termos habilidades, carismas e dons, nós somos dados para a comunidade. Nós somos dons para a comunidade. Cada um de nós
que entra na comunidade de Cristo, porque há um só batismo, uma só fé, uma só vocação, um só Senhor, um só corpo, um só Espírito. Cada um que entra na comunidade é um dom de Cristo. A própria pessoa não tem dom, é um dom de Cristo para a sua igreja, para a sua comunidade. Então fiquem atentos a esta abertura que a comunidade deve cultivar. Toda comunidade que fecha em si mesma está traindo ao chamado de Jesus Cristo. Porque o chamado de Jesus Cristo é para fora, né? É para sair e para entrar. Entrará e sairá, né? Cristo é uma porta. Porta não é para ficar trancada. Quer dizer, nós temos que anunciar essas novas bases civilizatórias, essas novas bases, as bem-aventuranças do mundo que vem pela ação de Cristo na história, né? E cada pessoa que crê, cada pessoa que adere a Jesus Cristo, antes de ter um dom, é um dom. Então, cada um de nós foi dado à comunidade de Cristo. Nós somos um carisma para a comunidade de Cristo. E isso vai ser materializado por meio de graças particulares. Então, você recebeu uma habilidade que eu não tenho. E eu preciso que você funcione para que eu cresça. Assim como você talvez não tenha a mesma habilidade que eu tenho. E então eu sirvo você, eu te dou suporte, né, para que você também cresça. E nós todos cresçamos juntos. Bom, versículo 10 diz o seguinte, então. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. E subiu acima de tudo e todos. E agora enche tudo. Então, Cristo não é apenas aquele que foi embora, mas é aquele que, ao subir, encheu tudo. É como se as fontes da vida tivessem sido abertas agora, né? E tudo foi cheio. Por isso o Espírito Santo é sempre não, mas muitas vezes é figurado como sendo uma inundação, né? Uma inundação que enche tudo, todo vale será aterrado, todas as montanhas, tudo aquilo que era alto, baixo, agora desaparece, porque agora ele enche todas as coisas, né? Ali em cima também no versículo 6 fala, age por meio de todos e está em todos. Esse é o chamado. Então eu estou lendo esse contexto para enfatizar que nós fomos chamados todos à ação. O versículo 11 vai dizer o seguinte, ele mesmo, esse mesmo Cristo, concedeu uns para isso, outros para aquilo, outros para isso, outros para aquilo. E esta não é uma lista conclusiva. Basta ler 1 Coríntios 12 e Romanos 12, 1 Pedro 4, essas listas de serviços e de carismas e de talentos e de virtudes para chegar à conclusão que esse versículo não pode ser lido como uma lista estanque e exclusiva, né? Exaustiva. Não. Ele está dizendo que deu diversos dons. E alguns desses dons aqui já foram vencidos no tempo. Ele elegeu apóstolos. Ele elegeu profetas. E Paulo disse ali no capítulo 2, versículo 20, que a igreja foi edificada sobre apóstolos e profetas. Mas nós não estamos no alicerce da igreja, nós estamos construindo paredes. E aqui, desculpa, eu já entrei em outra figura. Mas não significa dizer que hoje, agora, ele tem apenas uma pentarquia que forma o clero da igreja. Não. Está dizendo que para construir esse projeto, ele elegeu 12 homens, ou um pouco mais.
e esses 12 homens, na medida em que a igreja cresceu, elegeu outros que também eram portadores da palavra, como Timóteo, por exemplo. Quando Paulo fala, aquilo que eu te ensinei, escolhe homens idôneos e ensina eles para que eles transmitam a outros. Mas não havia cânon, não havia escritura. Hoje nós temos as palavras de Cristo e temos as palavras dos apóstolos, né? E então ele fala ainda de evangelistas. Ora, será que existe um ministério específico do evangelismo? Ou todos nós fomos chamados a anunciar as boas novas de Cristo? O termo evangelístico deve ter tido seu papel num certo momento da igreja, ou quem sabe hoje, em algumas circunstâncias, quando o evangelho de Jesus Cristo é anunciado num local em que o evangelho não seja ainda popular, não haja nenhuma notícia do evangelho. Mas na sequência ele fala o seguinte, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os santos não são um grupo separado de pastores e mestres. Pelo contrário, pastores e mestres fazem parte dos santos. E eles também são chamados ao aperfeiçoamento, porque há um só chamado, uma só vocação, e não várias. Então tem um erro aqui, quando os pastores e mestres e as faculdades teológicas, os professores, interpretam esse texto como se a igreja fosse formada de duas classes, né? Uma classe formada por um clero, no qual tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? E um outro grupo chamado ovelhas, santos, leigos. E essa pentarquia aqui, esse ministério, esse staff, né, ministerial, que é cabeça... Ops, aqui não pode falar cabeça. Caramba, logo nesse texto, cabeça aqui é Cristo, né? Não, mas tudo bem, eles são vigários, vigaristas, não, quer dizer, eles se colocam... Não! Nós somos um só corpo. E os que têm tais dons estão no mesmo corpo, no mesmo conjunto de santos. E os seus dons, juntamente com os outros, segundo a justa cooperação de cada parte, bem ajustado, bem consolidado, é que produz a edificação do um e do todos. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, os santos é o um só corpo. Nada autoriza a interpretar que esse conjunto de dons do versículo 11 está num conjunto próprio, fora do corpo. Ora, eles pertencem ao corpo ou não pertencem ao corpo? Cabeça eles não são, porque nesse texto, cabeça é Cristo. Então eles são o quê? Né? Sei lá. São parte do mesmo corpo, pertencem ao conjunto dos santos, que também caminham para o aperfeiçoamento, para o desempenho do seu serviço, cada um o seu, conforme o seu chamado, conforme a graça e o dom que recebeu, né? Pessoas têm a capacidade de cuidar, e isso é pastorear. Pessoas têm a capacidade de ler as Escrituras e extrair daqui princípios práticos, e isso é ensinar. E isto é feito porque ele mesmo quis. Não é ninguém que habilita ou desabilita. Ele mesmo quis e deu. O máximo que a comunidade pode fazer é reconhecer. Reconhecemos que você tem entre nós tal serviço, tal habilitação. Nós damos testemunho disso. Deixa eu só terminar aqui a leitura, eu já vou abrir para vocês. Até que todos cheguemos. Todos quem? Todos os santos. Inclui, todos, né? Todos. Lembra que a ênfase desse capítulo é a unidade, unidade com Cristo. Ora, onde estão os pastores e mestres? No todos.
que também chega à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é nosso chamado. E todos em ação é que o faz material, concreto, real, experiência real da comunidade. Versículo 14, para que não sejamos mais, fomos chamados a sair disso para isso. E agora aqui ele vai usar outra figura. Não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. E aqui já está usando outra figura, como o vento que bate as ondas, ou que bate as folhas. Vai para lá, vem para cá, não tem unidade, não tem discernimento, não tem maturidade. E levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que não foram chamados por Cristo, mas que estão no meio do grupo. Estão no meio do grupo, impedindo o crescimento do grupo todo, impedindo a ação de cada um. Ora, quem é que na igreja cerceia e impede o crescimento de cada um? Quem é que mantém os cristãos, a comunidade de Jesus, na infância? Quem é que os faz ir para um lado, depois vai para outro lado, depois vai para outro lado e mantém-os na imaturidade? Não são pessoas habilitadas pelo para a edificação do corpo de Cristo. Então ele fala, não façam isso, esses homens astutos que induzem ao erro, não à verdade. E então agora vem o versículo com o qual eu termino aqui a minha exposição, mas, versículo 15, seguindo a verdade em amor. Então, abandonem a astúcia e o erro, né? Sigam a verdade em amor. É o amor que vai produzir a unidade. Só o amor edifica, só o amor constrói. Cresçamos, todos nós. Não pense que o hominho do púlpito ou a mulherinha do púlpito já chegou lá. Não chegou. Também está crescendo. E depende do seu serviço para crescer, né? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si própria, da própria comunidade em amor. Seguindo o amor, gerando o amor, né? O amor é o único laço capaz de gerar e preservar uma comunidade. Bom, falei bastante porque o texto era extremamente rico, agora vocês falam. O Celso está dizendo assim, cabeça e corpo, tal qual pastor e rebanho, são as figuras de linguagem mais usadas pela lógica de um discurso opressivo e amedrontador. Exato. Uma super cabeça e um pastor bocarra conseguem forjar um cajado de ferro para dar no lombo dos ouvintes, até transformá-los em ovelhas. É uma lástima que as pessoas tomem figuras de linguagem no sentido literal, no sentido de serem passivas, ovelhas ou o resto do corpo, porque o pastor e o cabeça as conduzem para todo lugar. Exato. Falta-nos discernimento. Erramos, não examinamos as escrituras. Perfeito. Mas ser ovelha e parte literal de um corpo é tudo que muitos querem. Uhum. Aí a Vera Siqueira... A doença é, digamos, nas duas mãos, né, Celso? Dos dois lados, né? A Vera Siqueira disse assim, tão triste ver que na prática o evangelho pouco tem se aplicado. A unidade da comunidade em Cristo é algo raro, pois o que mais vemos é a unidade em torno de uma liderança carismática. Exato. Ou com supostos poderes de cura e prosperidade. Exato. A unidade em torno de objetivos iguais. A unidade em torno de obtenção de benesses políticas. Até reconhecimento facial as igrejas estão adotando para melhor controlar sua unidade. Unidade entre aspas. Difícil encontrar Cristo em muitos templos de reuniões. Eu quero aproveitar essa fala da Vera
uma profeta, né, uma profetisa, uma pessoa que denuncia, né? Eu queria aproveitar essa sua fala, Vera, para dizer o seguinte: as comunidades, especialmente as grandes lideranças evangélicas desse país, está construindo, a maioria, né? A maioria das lideranças está construindo um caminho sem volta. Então, o meu objetivo aqui é ajudar a interpretar as figuras, como o Celso, né, enfatizou, interpretar as figuras para nos dar acesso, esse é meu objetivo, eu falei no início de cada aula e hoje também, para nos dar acesso à riqueza, à novitude da comunidade de Jesus. Vocês e nós todos vamos ter que limpar bem os olhos, como a Vera falou, tá difícil, tá difícil. Nós vamos ter que comer esta palavra, remoer esta palavra, para ouvir de novo o chamado, discernir o chamado do nosso bom pastor e seguir, né? Porque este caminho das grandes lideranças não terá volta. Ou pelo menos, eu diria, como mineiro que sou por filiação, né? Sou um paulistano mineirense, eu diria, não conto com isso. Desculpe o meu pessimismo, eu não conto com o arrependimento das grandes lideranças evangélicas desse país. Eles descobriram o gosto do poder e estão seduzidos por ele. Por isso a minha palavra pastoral, minha palavra de mestre das Escrituras é: discernam a palavra de Deus, separem o que é de Deus e o que não é, e façam esta revolução individual, porque tudo começa no capítulo 4 com a sua vocação. Eu e você, agora não estou me dirigindo à comunidade de Jesus, estou me dirigindo ao indivíduo. Cada um de nós é que tem que ouvir o chamado e atendê-lo. E a partir daí, jurar obediência a Cristo e oposição a estes homens que pela astúcia e pela artimanha induzem ao erro. E isto vai doer, mas vale a pena. Pode falar. A Vilma da Cruz Braga está dizendo, quando você, acho que ela quer se referir àquela parte que você falou que antes de receber dom, você é um dom. Ela está dizendo, habilidades são como membros do corpo de Cristo, então? Veja, quando nós falamos da comunidade de Jesus, aí nós devemos adotar outra linguagem, né? Então, assim como o corpo tem diversos membros, cada membro a sua função, sim. Quando nós viemos para cá, né, para a comunidade de Jesus, o que nós temos? Cada um de nós é membro desse corpo de Cristo, então cada um de nós tem uma parte, né? Sim, faz sentido a tua colocação, é uma interpretação correta, né? Só que nós temos que, depois que nós interpretamos a figura, abandone o veículo, né, da metáfora, abandone a metáfora. O que nós temos do lado de cá? Pessoas em ação. Como eu falei no encontro passado, a igreja deve ser uma comunidade na qual cada um tem seu valor essencial e operacional. Os protestantes deram um grande avanço à igreja, os pentecostais também, ao valorizar a participação de cada um. Mas a menos que cada um entenda seu chamado e haja à luz dele, sem se deixar prender, você vai ser silenciado. Você vai ser levado de volta para aquela frase jocosa que eu falei aqui na aula passada, de um bispo do século passado, que disse: aos leigos cabe ouvir e obedecer. Se você começar a agir
na sua comunidade a funcionar, ou a sua comunidade se converte, recupera suas juntas e medulas, né? E passa a ser um corpo saudável, ou ela vai amputar você, vai te cortar fora, né? Mas, meu irmão, o corpo de Cristo não morre. Aquilo que tem a vitalidade, que eu estou usando a palavra dinamizado, porque a palavra poder no Novo Testamento é dunamis. Dunamis é dinamite, poder. Poder que opera, que age, né? Quem é dinamizado pelo Espírito, impelido pelo Espírito, não pode ser retido por quem se opõe. Quem é a favor do corpo de Cristo vai habilitar você, vai abrir caminho para você, vai facilitar, vai servir, vai dar suporte ao seu ministério. Quem obstruir seu caminho é porque tem outros projetos, outras artimanhas, outras astúcias e quer apenas prender. O Celso está trazendo aqui o problema de uma maneira prática. Frequentar a igreja local até que frequentamos, mas muitos percebem que não vivem em unidade, pois o enraizamento das figuras cabeça, corpo e pastor rebanho não dão espaço para que cada pessoa apareça com a graça que lhe foi dada. Quando certas pessoas aparecem é porque passaram pelo crivo do líder religioso e exercerão seus dons segundo o parâmetro do líder e não de Cristo. Então, assim, é completamente contrário ao que você está dizendo como deve funcionar o corpo. Exatamente. E aí, como escapar disso? As nossas igrejas estão organizadas para o formato clero-leigo. Mesmo quando elas fazem grupos pequenos, elas estão nada mais, nada menos do que representando o modelo clero-leigo. O modelo recuperado pela Reforma Protestante é o ministério de todos os santos, o sacerdócio universal. Isto nos pertence. Por isso que eu estou propondo é uma renovação da mente, como eu falei em Romanos 12. Eu tenho 53 anos e sou filho de cristãos, então eu vivi minha vida inteira experimentando, conhecendo, vivenciando a vida comunitária. Então conheço razoavelmente bem, né? Eu não espero de nenhuma liderança, não estou dizendo que eles não vão fazer, mas eu não conto com. Eu conto com isto aqui que nós estamos fazendo. Eu e você, ouvindo o chamado revolucionário de Jesus Cristo, nos encaminhando para o novo, né? Nos chamando à ação. Se tem uma coisa que fica muito clara nesses textos que estudamos, é a soberania de Cristo. É Cristo que nos habilita. Eu me sinto habilitado para o ensino. Não paro. É claro que se eu for consultar os homens do clero, né, se eu for consultar os que detêm a vigarice da igreja, vigarice etimológica, né, fazem um papel de Cristo na igreja, eles caçam minha palavra, né? Mas eu estou constantemente submetendo aos irmãos, né, digamos, como eu poderia dizer, a clareza e a sanidade da minha interpretação, né? Ora, se a minha interpretação contém erros, contestem-me, né? Escrevam aí, não, aqui você errou, você derrapou aqui, eu li isso em tal lugar, papapá, contestem-me, né? Esse nosso chat ali que a Irene está respondendo, não tem moderação não, né? Já me xingaram ali, quer dizer, fique à vontade, né? Então assim, eu estou colocando a minha habilitação a serviço do corpo de Cristo, né? Cada um de nós tem que fazer esse ato revolucionário. Para o que você foi habilitado?
Com que habilitação você, como a Vilma nos lembrou, foi dada à comunidade? E quando eu digo comunidade, não pense apenas na igrejinha lá com a torre e o púlpito. Comunidade de Jesus Cristo são aqueles que carregam a causa de Jesus Cristo. Eu já falei aqui, comunidade não é uma reunião física num único lugar. Comunidade é comunos. Carregar o munus de Jesus Cristo, o fardo de Jesus Cristo, a causa de Jesus Cristo. Ora, todo aquele que carrega a causa de Jesus Cristo, eu sou um com ele e quero aprender com ele. Eu estou seguindo pessoas que estão me ensinando muitas coisas. E todas estas coisas estão fora da comunidade física. Não acontece aos domingos. Ou se acontece aos domingos, não é dentro de uma igreja. E é a causa de Cristo. Como, por exemplo, daqui a pouco, ir na praça dar pão a quem tem fome. É a causa de Cristo. É a causa de Cristo. Né? Ou participar de uma manifestação contra a injustiça. Ou denunciar a injustiça. É a causa de Cristo. Né? Então, assumir o munus de Cristo, isso é ser comunidade. Né? E trabalhar por esta unidade, ter paciência com os irmãos, ter paciência e trabalhar, nem que seja necessário dar não apenas a energia, mas a vida por eles. Para que todos sejam um quanto mais possível. Para que os homens e mulheres, as nações, sejam tiradas desse caminho da guerra, do caminho da violência. Né? Isso é ser sal da terra e luz do mundo. Né? Ser um pacificador. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, meus irmãos, a menos que você ouça esse chamado e reaja, responda a ele, não há igreja. Do modo como a teologia oficial católica e a nossa fala, parece que a igreja é um ente além de nós. Quando eles falam a igreja é assim, a igreja quer assim, a igreja ordena, a igreja ensina, parece que a igreja é um ente no qual eu entro. Eu entro ali, eu sou colocado ali dentro, como quem se matricula numa faculdade. Agora ela existe lá, a faculdade, a instituição, e eu entrei nela porque me matriculei. Não! Não existe igreja à parte da nossa comunidade. Nós somos a igreja. Eu não sou a igreja, mas nós somos a igreja. Nós a fazemos acontecer. Por isso eu disse e tenho dito, a unidade nos foi dada, mas somos nós que a materializamos. Ora, se sua comunidade não materializa a unidade com Cristo, então vocês estão doentes, vocês estão morrendo. Como é que isso vai acontecer? Cada um e todos assumindo o chamado de Jesus Cristo. Andem de modo digno da vocação. Andar de modo digno aqui não é apenas andem certinho e tal. É corresponder ao chamado. Digno significa a altura. Você pode responder o chamado, mas não andar à altura dele. Andar à altura do chefe da tua igreja, da visão da tua igreja, do projeto da tua igreja. Mas esse não é o chamado. O chamado é para construir o um. É anunciar o chamado à humanidade. Vão por todos os povos, deem testemunho dessa boa notícia que Deus chama os homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações a viverem em unidade, a cooperarem um com o outro, a abandonarem as armas. Lembra de Isaías? Abandonem as armas, transformem as armas em instrumentos, em ferramentas para o serviço comum, abandonem a concorrência e passem a cooperar uns com os outros.
Porque no final desse texto fala, unidos a Cristo. Nós unidos a Cristo, bem ajustados, relacionamentos firmes, cada um de nós juntos, cada um de nós dando sua cooperação, cada um de nós fazendo isso, produziremos nossa própria edificação e a edificação da comunidade. Ora, não há na história da humanidade uma proposta que valorize o uno e o todo, o indivíduo e o coletivo, como esta que Paulo está nos apresentando. Por isso ele começa o texto dizendo, rogo-vos, imploro a vocês, para que percebam, lá no capítulo 1 ele fala, eu oro para que Deus abra os olhos do seu entendimento, para que vocês entendam o chamado. E cada um de vocês, se essa minha aula de hoje ajudou a abrir alguma coisa, agarre isso, agarre esse fiozinho de revelação, né? Para dizer, caramba, é isso que eu me sinto chamado a fazer, mas minha igreja não permite, meu pastor não deixa, ora bolas, vá e faça, porque você foi habilitado pelo Cristo da igreja. O Cristo da igreja me habilitou para ensinar. Eu não peço licença a ninguém para ensinar. Né? Você não precisa de ordem de ninguém para fazer isso. Mas é claro que o meu serviço e o seu serviço é colocado a serviço do todo. Eu não vou transformar minha habilidade numa glorificação pessoal, numa carreira solo. Né? Se eu fizer isso, estou sendo estúpido. Né? Estou apenas fazendo mais do mesmo. Né? Mas dar-se ao todo, entendendo que o todo precisa da sua participação. Isso vai envolver, quem sabe, uma boa dose de desobediência. Assistam lá minhas aulas de desobediência. É esta desobediência que vai dar o fermento à igreja. Esta unidade dos irmãos, esse sacerdócio que assusta tanto o clero. O clero, meus irmãos, também está preso nessa estrutura. Não culpe os homens e mulheres ungidas, nomeadas, ordenadas, etc, etc. Não os culpe. Eles herdaram uma estrutura. Essa estrutura está consolidada por milênios. Ela não vai se dissolver num passe de mágica. Mas a minha esperança é que o Cristo que, na sua fraqueza, fundou esta comunidade revolucionária, este Cristo em nós pode nos dar o mesmo Espírito, o mesmo fermento, o mesmo sal, a mesma luz. Está vendo aí todas as figuras? Né? E a partir de 2 ou 3, como diz lá em Mateus 18, que se unirem à causa de Jesus Cristo, ele está ali, como está numa grande ou pequena, ou seja lá qual for, comunidade. Basta que 2 ou 3 se unam pela causa de Cristo. Pequenas iniciativas. Vamos ali, vamos acolá, vamos doar, vamos fazer, vamos socorrer, vamos ajudar, vamos patrocinar, seja lá o que for. Né? A lista não é exaustiva, a lista é gigantesca. Mais alguma pergunta, comentário? A meu ver, só para complementar esse comentário do Celso, Sim. Às vezes nós ficamos esperando que o nosso ministério seja reconhecido pela própria liderança da igreja, e às vezes isso não vai acontecer. Certo. Então nós não devemos esperar um reconhecimento oficial, como fulano é responsável pela... Eu sei que na prática isso fica um pouco complicado, porque essa liberdade é cerceada, né? Acaba sendo cerceada. Então, na medida do possível,
fazer aquele, exercer o seu dom, mas de tentar dentro daquela estrutura, mas às vezes a própria estrutura não vai permitir, como foi o teu caso de ensino e o meu também, de liderança. Então, o que a gente faz? A gente se obriga a sair, mas assim, isso é o último caso. Então, assim, o que eu estou propondo é uma visão de não querer reconhecimento oficial da liderança, mas sim do corpo de Cristo, né? No corpo de Cristo sim, mas da liderança não. Senão a gente está reforçando a estrutura que nos limita, né? Isso. Então, de alguma forma, nós temos que, como é que eu falo? Dar vida, né? Eu vou terminar com uma brincadeira. Mas tem comentários ainda. Ah, tá, ok. Tá, então fale daí, depois eu vou fazer uma brincadeira etimológica aqui. Tá, a gente conclui daí. O Alê está dizendo assim, a preservação da unidade nos exige um esforço intenso. Exato. E muitas vezes fracassamos em preservar a unidade no nosso meio. Uma unidade que não preserva a unidade, uma comunidade que não preserva a unidade dentro dela, jamais vai ter credencial para levar a paz ao mundo. Exato. Interessante, que possamos nos conectar ao amor. Sim, mas veja, Ale, a unidade não é institucional. A unidade é dos irmãos. Esta unidade, ela ultrapassa as instituições. Eu lembrei aqui agora da figura do vento, né? O vento não pode ser retido. Nada nos impede de manter comunhão com qualquer pessoa que esteja comprometida com a causa de Jesus Cristo. Então nós é que estamos viciados, peguei esse comentário da Irene falando ali para o Celso, sobre estrutura e tal, nós também temos que mudar a nossa mente, Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque nós também pensamos de forma institucional, hierárquica e clerical, né? E nós precisamos mudar nossa mente, para então entendermos como se dá a dinâmica, o dunamis, né, do corpo de Cristo. Ok? Ok, daí só a última, achei interessante que de tudo a Vilma da Cruz Braga concluiu, amém, jurar obediência a Cristo. Isso, jurar obediência a Cristo, comprometido com a causa de Cristo. A igreja é uma causa de Cristo. Dar a vida para que os irmãos cresçam é uma causa de Cristo. Né? Eu só queria terminar com aquela brincadeira que é assim, nós falamos igreja organismo, igreja orgânica ou igreja instituição. Organização, órgão, é uma palavra do corpo. Os órgãos, todos estão em movimento. Né? Tudo que é vivo tem movimentos, nem que sejam microscópicos lá dentro. Tem energia, tem pulsão, tem vida. Né? Em tudo que é vivo há movimento. Né? A igreja instituição vem de outra palavra. Instituição vem da mesma palavra estátua. Estátua é mais fixo e impossível. Então eu queria que numa brincadeira você pensasse num corpo aqui, o corpo do atleta, do pianista, do jogador, um corpo, nosso corpo humano, trabalhando, dirigindo, né? O pé, a mão e tal, não sei o quê, versus a estátua. O corpo vivo, por se movimentar, corre riscos. Corre riscos de cair, de se machucar, etc., de sofrer, de se ferir, de errar, etc., etc. Ok. A estátua não corre riscos. Ela está ali em plena segurança, porém é rígida, não faz mais nada. Eu queria propor o seguinte: o modo de nós impedirmos que a nossa igreja priorize tanto a segurança interna a ponto de se tornar uma estátua, um monumento e não um movimento, quem vai impedir esse enrijecimento das juntas e ligamentos é o teu funcionamento. É o teu funcionamento, o meu e o teu, a tua ação na igreja
é que vai impedir que ela enrijeça ao ponto de endurecer. Todo o institucionalismo caminha para o enrijecimento, para o imobilismo. Imobilismo é a posição mais segura que tem. Mais segura que tem. Movimento é uma posição arriscada. Então, não há saída para nós a não ser movimento, ação. Ouçam o chamado de Cristo e hajam. Né? Comprometam-se com Cristo e deem-se a sua causa no mundo. Para os santos, para a edificação dos santos e para anunciar a causa de Cristo no mundo, que é o amor. Bom, com isso terminamos a figura. Leiam depois Colossenses capítulo 2, que ele fala mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu só ver aqui, eu não me lembro, eu estudei tanto a questão do corpo de Cristo. Próxima aula eu quero falar sobre o edifício, a igreja como construção, como edifício. Vamos falar de fundamento, pedras vivas, rocha, toda essa figura do construtor. A igreja como uma obra, um edifício em construção. E o que nós podemos aprender com esta figura de linguagem. Vem cá, esposa, vamos falar tchau. Tchau, meus irmãos. Espero que tenham uma boa semana, que Deus abençoe vocês e dê esclarecimento nessas coisas que tratamos tão rapidamente. Amém. Tchau, tchau. Bom domingo, boa semana. Bom domingo. Beijos.